Estilo de vida e conduta cristã. Responsabilidade cívica. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos conversar com base numa porção do texto Estilo de vida e conduta cristã do Miroslav Kiss. Não sei se é exatamente assim que diz o nome dele, mas ele é um dos autores do Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, e ele faz então o seu artigo sobre estilo de vida e conduta cristã. Nas páginas 777 e 778, ele fala sobre responsabilidade cívica. E esse é um dos temas que gera muitas dúvidas nos adventistas do sétimo dia no Brasil hoje, especialmente em torno dos contornos e dos limites gerais da ação cívica dos membros e líderes da igreja em relação à sociedade, à economia, à política de uma forma específica também, que é um foco de bastante dúvidas e controvérsias. Então esse material ele vai falar um pouco sobre esse assunto. Claro, só tem uma pequena porção do texto falando disso. É uma abordagem simples, é uma abordagem reducionista, pequena, não é um tratado sobre o assunto, mas traz alguns princípios gerais que representam o fundamento da fé adventista em relação a esse assunto. Muitos adventistas pensam que a igreja é absolutamente apolítica, em função dela ser apartidária, e que os cristãos não devem se relacionar com política de forma nenhuma, com ações sociais, civis, com economia, e devem se concentrar em questões espirituais, da doutrina bíblica, da pregação do evangelho, e não cuidar das coisas, que pertencem a este século, à organização da sociedade e etc. Mas eu gostaria de dizer a esses adventistas do sétimo dia que essa não é a compreensão da igreja em torno desse assunto. Miroslav Kiss, então, quando ele fala desse assunto, na página 777, ele escreve o seguinte: um cristão não pode se eximir da responsabilidade para com a sociedade. Então, o cristão, apesar de fato dele ter uma pátria celestial, um foco no outro mundo, um foco na salvação eterna, que de fato é o que mais importa, Jesus mesmo ensinou que não adianta nada você ganhar o mundo e perder a alma. Então o foco do cristão está na salvação, está no porvir, na pátria celestial e etc. Este foco não pode e nem deve ser usado para pregar irresponsabilidade social, como, assim, de alguma maneira, deixar de exercermos a mordomia do mundo que Deus nos deu, e essa mordomia implica uma vida em sociedade, e o cristão individual não pode se eximir dessa responsabilidade para com a sociedade. Claro, essa responsabilidade, ela traz inúmeros deveres e inúmeros direitos. São questões importantes e interessantes, e o texto do Miroslav Kiss ele é dividido em três partes. Ele fala de princípios gerais, depois ele fala de modelos normativos e, por fim, de regras de ação. E eu vou comentar esses três tópicos com cada um de vocês, tá bom? Então, primeiro, princípios gerais sobre o assunto. Ele divide essa sessão em três princípios gerais. Ele diz o seguinte: o primeiro princípio que deve nortear o cristão no cumprimento dos seus deveres cívicos para com a sociedade e etc., tem que ver com o princípio da obediência a Deus acima de todas as coisas e em primeiro lugar. Então, o Miroslav Kiss ele usa o texto de Atos capítulo 4, verso 19. E ali o texto diz o seguinte: Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Ali o contexto é quando os discípulos começam a pregar, os fariseus, os líderes religiosos começam a dizer: olha, vocês não podem pregar em nome de Jesus e fazer esses milagres. E eles perguntam: vejam, nós temos uma responsabilidade maior para com Deus do que para com um governo, uma liderança religiosa e etc.
Então, o Miroslav fala que esse princípio deve ser o princípio norteador das nossas relações. Entendermos que, quaisquer que sejam as nossas obrigações, os nossos deveres para com a sociedade, Deus está acima de tudo, tá bom? Então, basicamente, esta é a primeira questão. A segunda ideia dele, o segundo princípio geral, diz que nós devemos obedecer por amor à lei e à ordem. E nesse caso ele usa o famoso texto de Romanos capítulo 13, um texto bastante famoso na direção de que o homem deve ser sujeito às autoridades superiores. Depois você pode ler todo o contexto, se você quiser, dos versos 1, ele aponta aqui até o verso 7 de Romanos 13, um texto bem famoso nessa discussão. Aqui está, talvez, a única crítica que eu faço à forma de colocar as coisas do Miroslav. Porque eu creio que o princípio de Romanos 13 não é que o cristão deve agir por amor à lei e à ordem, mas por amor a Deus, cuja lei humana deve refletir a lei divina. Então, assim, a ideia é a seguinte: nós cristãos devemos nos portar na sociedade de uma forma obediente, de uma forma correta, de uma forma, vamos pensar assim, produtiva, para contribuir, não para atrapalhar, não para cometer crimes, não simplesmente para vivermos aí em motins políticos para derrubar governantes que não sejam de acordo com os nossos interesses egoístas, etc. Mas não movidos por um princípio de amor à própria lei, especialmente à lei humana. Um pouco eu digo isso por causa, inclusive, do próprio princípio que ele coloca de amar Deus em primeiro lugar. O cristão que ama Deus em primeiro lugar não pode se contentar com leis que ferem princípios divinos. Então, por exemplo, existe uma lei divina que diz para você não roubar, né? Não furtarás. Então, quando você tem leis humanas, por exemplo, dentro agora de um contexto distante do Novo Testamento, que seria o contexto, vamos pensar assim, do Estado de Direito democrático atual do Brasil, por exemplo. E você tem um legislativo que legisla, né, obviamente, e etc., e faz leis de acordo com suas próprias vontades. Então, uma das leis aí que existe no nosso país tem que ver com a prescrição de crimes cometidos por pessoas poderosas e políticos e etc., e acontece, muitas vezes, de políticos serem pegos em esquemas de corrupção, mas não podem ser punidos porque prescreveu o crime em nome de uma lei aí que tem dentro da Constituição ou de algum código penal, de alguma coisa desse tipo. O cristão deve amar essa lei que gera impunidade? Obviamente não. Por isso, eu não concordo 100% com a forma do Miroslav colocar a questão. Mas eu entendo o que ele quer dizer, e eu entendo o que ele quer dizer no sentido de que nós devemos amar a Deus e entender que a lei humana deve refletir a lei divina, e, em função disso, obedecermos às leis que não estão em contraposição à lei divina. Então, por exemplo, se em algum momento o governo mandar matar, mandar roubar, mandar mentir, mandar fazer... nós não devemos obedecer ao governo. Mas em qualquer outra coisa em que a lei do governo estiver em harmonia com a lei de Deus, a gente pode, inclusive deve obedecer como bons cidadãos, etc., pagar os nossos impostos, cumprir as nossas jornadas de trabalho, contribuir para um bom andamento da sociedade, então evitar qualquer postura fraudulenta, criminosa, equivocada e etc., Então, nesse ponto, eu entendo que é nessa direção que o Miroslav quer dizer, então nesse ponto eu concordo, mas eu não creio que isso signifique um amor à lei, especialmente à lei humana. Se for a lei divina, também está perfeito aqui o que ele está dizendo, sem nenhuma dificuldade. E o terceiro princípio sobre esse título dos princípios gerais tem que ver com o princípio da justiça social, lá em Tiago, capítulo 5, onde se fala de poderosos que não pagam o salário correto aos seus trabalhadores, e esse salário clama e o trabalhador clama, e essas pessoas estão engordando para o dia da perdição, da matança e etc. Então aqui existe a ideia do princípio de que a nossa responsabilidade social indica que no poder de liderança, no poder de chefe, no poder de donos das empresas e etc., nós devemos ser justos para com os nossos subalternos em sentido do seu salário, do seu direito. E isso é uma coisa assim que atinge não somente, vamos pensar, o empresário cristão
cristão adventista deve ser fiel em pagar os seus funcionários, em pagar os seus impostos, etc. A própria organização adventista, se ela quiser ser coerente com a sua própria doutrina, ela tem que ser correta no pagamento dos seus funcionários, na educação, nas instituições de saúde, nas instituições de comunicação, nas associações, e em cada âmbito, né, a zeladoria das igrejas e sei lá o que, etc. Onde quer que exista uma relação de trabalho, de prestação de serviço e etc., se a igreja ou um membro da igreja é o patrão, é o chefe, deve então esboçar esse princípio da justiça social para conduzir o ser humano a uma vida digna. Esse é um princípio que não deve ser só teórico, deve ser prático na vida da instituição adventista do sétimo dia e de cada um dos seus membros individuais de igual forma, tá bom? Então, beleza. Depois disso, ele faz uma sessão sobre modelos normativos de personagens bíblicos que, de alguma maneira, foram envolvidos em contextos de responsabilidade social e como que eles lidaram com isso. Então eles citam alguns exemplos clássicos de José, Daniel e seus amigos, Esther, Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo. Então sobre José, o Miroslav ele enfatiza que José foi um camarada honesto e criativo no serviço público ali, vamos pensar assim, né, no serviço ao governo, inclusive mesmo sendo um governo pagão, injusto, idólatra. José não deixou de servir com honestidade e foi criativo na busca da solução dos problemas daquele governo em relação às vacas gordas e vacas magras. Ele usou a sua inteligência, a sua capacidade, a sua comunhão com Deus para benefício social das pessoas e salvou o Egito de problemas piores, porque ele previu que viria uma grande seca, um grande problema, uma época de vacas magras, então eles estocaram alimentos na época das vacas gordas. Então José, nesse caso, ele se torna um exemplo desse tipo de atitude honesta e criativa dentro da esfera pública. Depois ele fala de Daniel e seus amigos que testemunharam a Deus no seu serviço público com competência e ao mesmo tempo sendo fiel a Deus acima de tudo. Inclusive, os próprios amigos de Daniel e Daniel sofrem sanções públicas pela sua fidelidade a Deus. Então os amigos lá são jogados na fornalha de fogo ardente porque eles desobedecem o governo, a ordem do governante, e depois Daniel também, ele é envolvido numa trama palaciana lá no Congresso da Medo-Pérsia, e é jogado depois na cova dos leões. Aqui existe uma ideia interessante de que Daniel e seus amigos não foram 100% obedientes ao governo, obviamente num contexto que o governo estava pedindo algo contra a lei de Deus, e pelo testemunho deles em serem fiéis a Deus, eles puderam testemunhar numa esfera pública bastante ampla, não só da sua honestidade pessoal, mas do poder de Deus em fazer milagres, em livrar aqueles que nele confiam. Então fica aí a história de Daniel e seus amigos, para que se em algum momento a gente tiver em contraposição ao governo pela nossa fidelidade, que a gente possa confiar em Deus e esperar que a nossa fidelidade venha redundar em testemunho público da fé em Deus. Depois ele fala de Esther, né, que ela teve coragem de colocar a sua própria vida em risco num contexto político ali, de falar com o rei para livrar o povo de Israel de toda uma artimanha maligna que envolvia aí uma articulação popular, social, de poderosos para destruir o povo de Israel. Esther foi corajosa, mesmo se colocando em risco, e defendeu o povo, e acabou que a maldição que as pessoas queriam contra o povo de Israel caíram sobre eles mesmos que arquitetaram esse tipo de plano, tá bom? Depois Miroslav fala do exemplo de Paulo, que eu achei assim, um dos mais interessantes sobre esse assunto, onde ele fala assim, olha, que Paulo ele era um homem bem informado a respeito dos seus direitos civis, e ele não era indolente quando seus direitos eram violados. Então, por exemplo, houve um momento em que Paulo foi preso e açoitado, e ele pergunta para o carcereiro, aí o carcereiro diz, não, vamos mandar vocês pela porta dos fundos para vocês irem embora. Ele diz, não, mas eu sou um cidadão romano, vocês não vão me mandar pela porta dos fundos, não. Vocês podem bater num funcionário, num cidadão romano? Paulo é bem informado politicamente da forma civil. Aliás, ele apela para César para se defender das acusações dos judeus, etc. Uma parte do ministério de Paulo é cumprido, né? Algumas cartas da prisão ele escreve num contexto de estar se defendendo de uma forma assim, né? Apelando para o governo, para o César e etc. E ele, no caminho de ir para César, ele vai escrevendo as suas cartas, ele vai testemunhando. O livro de Atos diz que ele era visitado na prisão, lá na sua prisão domiciliar em Roma, para pregar o evangelho.
Então é interessante, aqui o Miroslav fala que Paulo era um homem atento aos seus direitos, disposto a reivindicar os seus direitos, e isso de fato é um exemplo muito interessante. E depois ele culmina com o exemplo de Cristo, que quando ele sofre violência nas mãos dos soldados ali no Sinédrio, etc., ele protesta contra os maus tratos, ele pergunta, mas peraí, que mal que eu fiz para você me bater? Então existe um pouco da ideia também de que o cristão pode reivindicar em questões de sofrimento pela justiça, pela verdade, porque se o sofrimento está sendo infligido de forma injusta e etc., existe a noção de que a gente pode e deve protestar segundo o próprio exemplo de Cristo diante de maus tratos e violação de direitos e etc., tá bom? E por fim, o Miroslav nos apresenta regras de ação através de alguns provérbios, alguns textos do Evangelho, das cartas de Paulo e das cartas de Pedro. Os princípios gerais seriam respeito às pessoas, membros da sociedade, então o não roubar, o não cobiçar, o não mentir, o não adulterar, tem todas as implicações civis, né, para a vida em comunidade e sociedade. E ele fala também da submissão geral ao governo, obviamente dentro de um contexto que não firam nenhum princípio divino. Então creio que no balanço geral o texto do Miroslav em relação à nossa responsabilidade cívica é muito bom, ele é curto e conciso, ao mesmo tempo ele é amplo, ele é correto, e eu entendo que o adventista do sétimo dia no Brasil deve estar atento a esses princípios, especialmente em épocas em que nós passamos por tormentos e tempestades políticas, econômicas, sociais, em função de toda a dificuldade que o nosso governo enfrenta em termos de corrupção, em termos de um monte de coisa. A gente viveu o impeachment da presidente Dilma há pouco tempo, e tudo isso gera um caldo cultural e político, e discussão e etc. muito intenso que o Brasil tem vivido, e esses princípios gerais devem nortear a nossa postura em relação a esse assunto, apesar de, obviamente, podermos nos aprofundar, e aliás, devermos nos aprofundar nele pela graça de Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.